Oi, tudo bom, alunas, alunos? A gente vai começar, como a gente combinou, né, a trazer alguns vídeos para complementar as nossas discussões, né, e trazer mais elementos de outras áreas do conhecimento para que vocês possam utilizar nas redações ou em qualquer pesquisa, em qualquer texto produzido. Então a gente vai hoje fazer uma espécie de resumo, de discussão, crítica, sobre o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, em que ela vai falar sobre o racismo, sobre a situação da mulher negra norte-americana, e a gente pode fazer uma transposição, né, não igual para o Brasil, porque existem características culturais específicas, mas dá para entender que muitas questões são semelhantes, né? Bom, então ela começa falando da grande diferença entre o histórico do movimento feminista para as mulheres brancas e para as mulheres negras. Né? Para começar, a gente já pode partir do princípio que, por exemplo, as mulheres negras, na realidade dos Estados Unidos, na realidade da escravidão norte-americana e na realidade da escravidão brasileira, elas sempre tiveram a sua força de trabalho equiparada dos homens. Então, a ideia da mulher como sexo frágil, ela não se aplicou. Ela foi uma ideia criada, a gente pode até fazer um outro vídeo em um outro momento sobre isso, sobre a construção da ideia de feminilidade como frágil, como doméstica, como inapta para o trabalho, como maternidade universal, maternagem universal. Mas assim, essa ideia de diferença de força de mulher com sexo frágil para a mulher negra não foi construída da mesma maneira. Tanto é que a mulher negra ela participava dos trabalhos igualmente ao homem. Né? Ela sempre participou de forma igualitária. Igualitária em certo sentido, no sentido de que era exigido o mesmo nível de produção e era exigido o mesmo tipo de trabalho de homens e mulheres. E se as mulheres não produzissem de acordo com o que era esperado, elas sofriam os mesmos castigos que os homens. Não existia nenhum alívio, né, para as mulheres pela sua condição de mulher. Pelo contrário, né, a escrava negra ela sempre sofreu mais pela sua condição de mulher, porque além dos castigos dirigidos ao homem, ela tinha outros castigos culturais que são, e físicos que são impostos exatamente pela sua condição de mulher, como os estupros, como a perda dos filhos, como a própria gravidez, né, o trabalho durante uma gestação, né, o castigo físico durante uma gestação nunca foi aliviado por esse motivo. Né? E a história, muitas vezes, na verdade, a história ela não é escrita por mulheres, então ela não tem o protagonismo de mulheres. Né? A gente tem, por exemplo, estudos falando sobre o escravo macho reprodutor, mas não tem nenhum livro falando sobre as mulheres escravas ou sobre a condição de reprodutoras das escravas. Né? Quando o tráfico negreiro foi proibido, né, os senhores de escravos, os proprietários, passaram a investir muito na gravidez, na gestação das escravas para produzir novos escravos. Então, isso acrescentava ao trabalho da mulher negra escrava um contingente de dor e de sofrimento muito grande. Então, às vezes, elas eram obrigadas a engravidar e dar à luz 10, 12, 13 filhos, né, dos quais a maioria era vendido ou era usado para escravidão na própria né, fazenda. Então, isso acrescentava sofrimento. E isso trouxe, quando a gente fala do movimento feminista, né, que Angela Davis vai trazer, a diferença entre as mulheres negras dentro do movimento feminista, que elas, uma consequência disso é que as mulheres negras sempre tiveram a consciência da sua igualdade perante os homens. Né? Elas não se deixaram infligir tanto pela essa ideologia da dominação do homem mais forte, porque elas sempre tiveram consciência de que elas trabalhavam de igual para igual e de que elas tinham as mesmas capacidades que os homens. Né? Eu não sei se isso é uma romantização de Angela Davis, eu acredito que ela tenha muito mais parâmetros para julgar isso do que nós, né? Mas essa noção que ela traz de que dentro desses movimentos feministas a mulher negra é a que tinha mais consciência do seu papel de igualdade, né? E por isso mais força na luta.
Ela fala também de algumas feministas negras que diziam que o único trabalho durante a escravidão que era considerado produtivo dentro da comunidade escrava, dentro da comunidade negra, era o trabalho doméstico, porque quando eles trabalhavam na lavoura, né, na plantação, nos trabalhos para o proprietário, esse trabalho não fazia sentido, esse era um trabalho expropriado, escravizado, subjugado. O único trabalho que eles faziam que tinha valor para eles era o trabalho doméstico, o cuidado com as crianças, o cuidado do ambiente onde eles moravam, a comida, né? Embora em situações extremamente precárias e desumanas, era esse trabalho que era valorizado. Então, dentro dos movimentos negros, segundo Angela Davis, a valorização da mulher é muito maior do que dentro de outros movimentos, por conta dessa noção de que esse trabalho que era feito principalmente pelas mulheres, mas também os homens faziam de forma igual, eles não era considerado um trabalho de mulheres, mas as mulheres acabavam fazendo muito esse trabalho doméstico dentro dos alojamentos dos escravos, que isso trouxe sempre uma valorização, porque era o único trabalho produtivo, né? Era o único trabalho que importava para eles, era o único trabalho que fazia sentido para eles, porque eles estavam fazendo por eles, para melhorar um pouco as condições deles. E aí Angela Davis vai desenvolver no livro toda uma argumentação e mostrando o quanto é indissolúvel, indissociável a luta pela libertação do povo negro e a luta pela libertação da mulher. Né? E como no início as mulheres brancas, as mulheres sufragistas, por exemplo, quando foram dar toda a sua contribuição para o direito ao voto feminino, elas entendiam no princípio que essa luta era indissociável e que era preciso lutar pela libertação dos escravos. Então, os primeiros movimentos de mulheres foram em torno da libertação dos escravos. Mas aos poucos começou a se perceber, depois que a idealização, né, já tinha passado, a se perceber que as lutas pelas quais lutavam as mulheres, que é a luta pelo voto feminino, ela acabava se separando da luta dos movimentos negros, porque elas não levavam em conta, por exemplo, a condição da mulher negra. Né? Porque a condição da mulher branca era muito diferente da condição da mulher negra. Então, quando se organizava as petições, as manifestações, a mulher negra não era levada em conta. A mulher trabalhadora também, depois do fim da escravidão, a mulher, a operária não era levada em conta. Né? Então, era como se fosse um movimento de luta pela libertação feminina, do voto feminino, mas ainda atravessado pelo racismo e atravessado pelo preconceito de classe. Então essa é a grande crítica que a Angela Davis faz dentro desse livro, de que esses movimentos deveriam ser indissociáveis, porque são movimentos pela liberdade, movimentos que onde a liberdade de um, né, ela não existiria se não houvesse a liberdade de todos. E aos poucos começaram, principalmente por parte do movimento sufragista, né, movimentos feministas, dessa configuração, uma dissociação. Eles, não, primeiro o voto feminino, depois o voto do negro. Né? Então, começou a haver essa dissociação marcada pelo racismo, marcada pelo preconceito de classe também. Uma coisa que não era compreendida e que talvez não seja compreendida até hoje, né? Ela não fala disso, mas acho que a gente pode fazer essa digressão, de que as condições dos trabalhadores operários muitas vezes ainda hoje são análogas à escravidão. Né? Quando a gente fala análogo à escravidão, por que a gente não diz escravidão? Porque a gente não tem uma lei que permite a escravidão. Então, são análogas ao momento em que se permitia isso. Então, na prática, não tem muita diferença. Né? O fato de você receber um salário, que é um salário de fome, é quase a mesma coisa de você não receber nada e somente ser mantido, né, dentro de condições precárias e miseráveis. Aí Angela Davis traz uma coisa que dialoga com um outro texto que eu li recentemente. É um livro do Noam Chomsky sobre a 13ª emenda, em que ele fala
depois da abolição, da libertação dos escravos nos Estados Unidos, que dentro do sistema prisional a escravidão se manteve, né? Porque existia um adendo lá na lei, eu não sei os termos jurídicos, mas que dizia que ninguém poderia ser submetido à escravidão, exceto as pessoas que estivessem no sistema prisional, né? Então, o que acontecia e acontece ainda nos Estados Unidos é que depois da escravidão os negros começaram a ser presos em grande quantidade, e aí houve todo um período de guerra às drogas, e isso já é outro vídeo que a gente pode fazer outro dia, né, que movimentou uma população enorme e majoritariamente homens negros jovens para as prisões, onde eles serviam como trabalhadores precarizados, escravizados pelo sistema. Então mudou o nome, mas continuou mais ou menos a mesma coisa. Outra coisa muito interessante que a Angela Davis fala sobre as mulheres negras, sobre as pessoas negras dos Estados Unidos, tanto durante a escravidão quanto depois do fim da escravidão, é que o desejo de conhecimento, o desejo de aprender a ler, de conhecer, de se instruir, era visivelmente maior nessas pessoas, né? E aí tem algumas frases do tipo, um povo educado não será escravizado, né? O povo que... E tem uma frase de Frederick Douglass, que era um ex-escravo, né? E que trabalhava em nome da causa dos escravos, que ele dizia que o conhecimento torna uma criança inadequada à escravidão. Então, essa valorização que ainda hoje, né? Davis escreveu na década de 60, 70, então, mas a gente pode trazer para os dias atuais, que eu acho que está muito atual o que ela está dizendo, uma valorização muito grande da educação, valorização muito grande daquelas pessoas que foram historicamente, o grupo historicamente que foi privado disso por muito tempo, né? E entender que esse é o caminho, essa é a possibilidade para que isso não volte a acontecer. E aí, como, né, Angela Davis fala muito sobre, ela faz a crítica do capitalismo o tempo inteiro, ela fala, e essa é uma das teses que ela defende, que acima, ou não sei se é acima ou abaixo, mas na estrutura de qualquer opressão de gênero ou opressão de cor, né, o racismo, na estrutura disso está a opressão de classe, que as pessoas não são oprimidas pela pele negra, mas sim porque são pobres, sim porque se criou essa condição de miséria, de pobreza, né? Que o racismo se mantém, isso é uma tese dela, o racismo se mantém na nossa sociedade porque a grande parte da população mais pobre, por uma questão histórica, é a população negra. Então, né, eu acho que isso é uma coisa que dá para a gente discutir se a gente concorda, se a gente não concorda com ela, né? É interessante sempre discutir com os autores, a gente não precisa aceitar tudo que eles dizem, a gente pode admirar o autor e não concordar com ele em tudo, né? O vídeo já está ficando um pouquinho grande, mas eu queria falar de mais dois pontos que ela toca. Um muito importante, que é a construção do mito do estuprador negro, né? Um mito que ainda hoje entre nós ele está muito presente, ele existe, ele é continuamente repetido, né? E que esse mito do estuprador negro ele foi criado para justificar as violências contra os negros, para justificar os linchamentos, né? Existia uma lei de linchamento nos Estados Unidos, né? E o número de linchamentos começou a aumentar muito, né? E o mito do estuprador negro foi criado como uma forma de justificar, né? E aí nisso está envolvido um monte de questões, por exemplo, por que as mulheres, ela se questiona, ela se coloca, né? Por que as mulheres negras não aderiram a um movimento feminista anti-estupro inicialmente de forma massiva? Porque elas tinham consciência de que grande parte dessas acusações de estupro para os seus companheiros negros eram acusações falsas. Não está querendo, Angela Davis fala disso no livro, ela não está querendo dizer que
não existe estupro de mulheres brancas por homens negros, mas que muitas das acusações eram falsas. E eram falsas com o sentido de construir uma ideia de violência justificável contra o homem negro. Então, ela questiona por que os estupros dos homens brancos com as mulheres negras não era colocado como uma causa a ser discutida. Existia uma licenciosidade, tanto durante a escravidão quanto depois, do homem branco, principalmente de grande poder aquisitivo, ter acesso ao corpo da mulher negra. E isso não era colocado. E já o estupro do homem negro com a mulher branca era colocado como uma coisa quase natural do homem negro, como uma bestialidade natural do homem negro. Então ela discute essa questão. Por que as mulheres negras não aderiram? Por que as mulheres negras elas defendiam seus parceiros quando eles eram acusados de estupro? Porque isso é uma questão dentro do movimento negro feminista norte-americano. Então ela justifica por isso, porque muitos, não quer dizer que os estupros que realmente aconteceram, que realmente eram, que eram reais, realmente eram reais, é triste, não devam ser punidos, julgados, mas existe uma subnotificação enorme, e a grande parte dessa subnotificação, que pesquisas a gente tem hoje? Essa subnotificação, ela é maior entre a população branca, a população negra, entre a população rica, a população pobre. Eu acho que isso traz essas questões para que a gente reflita. Meu objetivo de gravar esse vídeo é trazer questões para que a gente pense, mas não para dar respostas prontas, e sempre a partir do que a Angela Davis está trazendo no livro. Uma última questão que eu acho importante que ela traz é em relação ao controle da natalidade, aos direitos reprodutivos. O quanto enquanto a mulher branca buscava, e quando a gente fala mulher branca, eu entendo pela leitura do livro que ela está falando mais de condição socioeconômica do que de cor de pele, mas como a grande maioria das mulheres de condição socioeconômica maior, mais elevada, era branca, e a maioria das mulheres miseráveis, pobres, era negra, a gente pode até dizer que isso continua, está se movimentando, mas ainda é predominante. Então ela diz que enquanto as mulheres brancas buscavam os seus direitos reprodutivos, como direito ao aborto, como direito à abstinência sexual e outros, como um direito, para as mulheres negras isso foi durante muito tempo uma obrigação. Aquele discurso, por que essa mulher continua a ter filhos? Por que ela continua reproduzindo se ela não tem condições? E não se discute por que ela não tem condições. Só se discute que ela não pode ter mais filhos porque ela não tem condições. Então, mas a origem da pobreza, isso não se coloca. Então ela denuncia no livro que houve assim uma epidemia de esterilizações feitas pelo Estado de mulheres negras e de mulheres indígenas. Cerca de 100 mil a 200 mil por ano. Ela fala do ano de 1972, 73, se não me engano, onde foi de 100 mil a 200 mil mulheres em idade reprodutiva que foram esterilizadas pelo Estado, muitas vezes sem saber o que estava acontecendo, muitas vezes sem a sua vontade, inclusive meninas de 12, 13 anos, negras, que foram esterilizadas, e mulheres indígenas que eram esterilizadas de forma compulsória, obrigatória. Então, gente, desculpa o vídeo longo, mas eu estou aprendendo nos próximos, ver se eu consigo ser mais sucinta. Mas vamos continuar por aqui conversando, trazendo elementos para a redação, elementos, outros áreas do conhecimento para que possam ser usadas na redação, mas também qualquer tipo de texto produzido, ou mesmo só para reflexão, discussão, compartilhamento, tá? Beijo!